Olá, investidores e traders. Eu sou Adriano Silva, eu faço day trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse vídeo eu quero responder a uma pergunta feita pelo Esteves, um telespectador dos vídeos que a gente posta aqui e um grande amigo. Ele me questionou, ele já vem me questionando há algum tempo, como é que eu faço para selecionar os ativos para operar no mercado financeiro. Então, eu adoto 5 passos para fazer isso, perfeito? Então a gente vai seguir com esses 5 passos, eu vou mostrar para vocês, mas antes, solta a vinheta. Como eu estava dizendo, aqui eu vou mostrar os 5 passos que eu adoto para tomada de decisão para operar no mercado financeiro baseado em gráfico. E o primeiro deles é olhar todos os ativos, indiferente de qual ativo seja. Se for ativo que tem gráfico, né, eu consigo ver o comportamento dele. Então eu olho fundo imobiliário, eu olho ativos na bolsa, as ações da P3, eu olho criptomoedas. E o segundo passo é separar os ativos que apresentam os padrões gráficos que eu gosto. Então tem que ter uma tendência, seja ela de alta ou de baixa, tá? E tem que ter um padrão gráfico que eu gosto de operar. Aí eu separo aquele ativo para analisar, perfeito? Então aqui são os 2 primeiros passos. E quais padrões eu gosto de analisar? Quais padrões eu gosto de operar? Eu gosto de operar padrões de regressão com reversão na média de exponencial de 9 e na média de 20 aritmética. Eu gosto de olhar padrões de figuras gráficas e também algumas outras estratégias operacionais como breakout e power breakout. Mas para mergulhar um pouco mais nesse tema, para entender um pouco mais como funciona a prática, tá, desses 5 passos e para visualizar isso acontecendo, eu vou usar aqui o auxílio do gráfico. A gente vai entrar aqui no computador para fazer isso efetivamente, para pôr a mão no barro e ver isso acontecendo. Então bora pro gráfico. Então, dando sequência, pessoal, a gente agora vai fazer a análise do ativo, vai passar ativo a ativo. Lembrando, o primeiro passo é você ver todos os ativos. O segundo passo é separar os ativos que apresentam os padrões que eu gosto de operar. Então agora eu vou repassar aqui ativo por ativo, mas antes é bom deixar aquela dica boa, aquela dica que vale seu like, vale a sua inscrição no vídeo, vale você mandar esse conteúdo, esse vídeo para um amigo que queira aprender a investir no mercado financeiro. Faça essa análise, faça essa batida de olho no mercado quando o mercado estiver fechado. Agora ele está aberto, o mercado está se movimentando, o candle está se formando ainda, e nessa formação do candle, se eu tentar tomar alguma decisão agora, pode ser uma decisão deturbada pelo movimento no fechamento do mercado, tá? Então, fechou o mercado, e aí se você trabalha, você tem uma profissão, você tem algum registro CLT, você chegou em casa, pô, o mercado já está fechado, você pode olhar. Se você, como eu, faz day trade no mercado financeiro, você vai saber quando o mercado fechar, quando o mercado fechar, você vai lá e faz a sua análise para a sua tomada de decisão, tá? Então aqui só fica essa dica boa aqui para vocês, e aqui eu vou repassar aqui rapidamente alguns ativos para mostrar como é que eu faço para tentar exemplificar, para colocar a mão no barro efetivamente e explicar como é que eu faço esse processo, tá? Aqui tem os ativos da bolsa do lado direito, eu estou usando a plataforma TradingView, tá? A plataforma que eu gosto de analisar para fazer esse tipo de operação. Então vamos repassar aqui item a item, perfeito? Vamos lá. Então aqui eu começo para os ativos e vou separar alguns ativos que apresentam algum tipo de padrão que eu acho que é um bom comportamento. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma bela de uma tendência de alta nesse ativo, o Agro 3, tá? Só fazendo aqui também um disclaimer, não é em momento algum indicação de compra e venda de nenhum ativo, tá? Aqui é somente uma análise para mostrar para vocês como é que eu faço para separar os ativos financeiros que eu vou fazer o meu investimento baseado em gráfico. Então aqui tem uma bela de uma tendência de alta, né? Um movimento muito agudo, só que ele está muito esticado, então não é o tipo de movimento que eu gosto, tá? Tá bonita a tendência, só que eu não vou tomar decisão com esse ativo. Eu gostaria que ele fizesse esse movimento de retração, tá? Aqui como eu estou desenhando para vocês nessa linha, eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa aqui para ilustrar, e que as médias chegassem no preço. Aqui eu tenho a média de 20, ó, que ela chegasse no preço, para que nesse ponto ele faça um candle de reversão, e nesse candle de reversão que eu vou ilustrar aqui para vocês, tá? Eu vou ilustrar aqui, ele deixa uma barra inferior muito grande aqui, pronto, aqui tá um exemplo, e faço um candle mais ou menos desse padrão numa retração na média para que eu possa tomar alguma decisão. Do jeito que o mercado está aqui se mostrando, não me dá ponto de entrada porque está muito esticado, e aí meu plano operacional, onde eu tenho que ter o meu ponto de loss ali, o meu ponto de saída perdendo dinheiro no mercado, o meu ponto de saída ganhando dinheiro do mercado e o meu ponto de entrada está muito conturbado. Então esse ativo é um ativo que eu não olho, tá? Vamos continuar aqui olhando, vamos continuar procurando algum ativo que tenha algum padrão, tá?
aqui eu tenho um ativo interessante, tá? Não é o jeitinho que eu gosto, mas eu vou ticar ele, eu vou marcar ele aqui, tá? Porque o terceiro passo é justamente separar os ativos. Eu vou deixar ele aqui só para ilustrar, caso a gente não ache nenhum, tá? A gente vai dar uma olhada e vai analisar esse ativo aqui. Então eu continuo aqui a minha análise, aqui tem um estudo que eu fiz, tá? Nesse ativo, eu vou até tirar esse estudo aqui, porque já é um estudo um pouco mais velho, tem um estudo que eu fiz nesse ativo, vamos continuar passando. Opa, aqui tem um ativo interessante, mais interessante que o ativo anterior, tá? Então aqui eu vou deixar a Alço 3 ticada, porque ela está mais bonita do que o ativo anterior. Então eu vou continuar aqui, ó, a Alup 11 está interessante também, tá? Eu vou continuar aqui olhando os ativos. Olha como a Amar 3 tem esse candle aqui muito grande esticado, ó, ela está fazendo um pullback, mas nesse pullback ainda não está nas médias, não é o tipo de operação que vai me estimular a tomar alguma decisão. Então eu vou passar aqui batido e vou continuar olhando, tá? Aqui, putz, na Amar, na Ambipar, na AMBP3, já tem um movimento interessante. Teve essa bandeira rompida aqui, ó, ele fez esse movimento interessante, está aqui numa máxima, tem uma zona aqui, ó, já vou ticar esse ativo. De todos os ativos que a gente viu até agora, é o mais interessante, tá? Eu vou continuar olhando, vou continuar analisando, e separando os ativos que estão em padrões que me interessam. Esse aqui está perto, ó, a Arezzo está perto, mas ainda não está com um comportamento legal, ó, não está tocando na média de 9 exponencial, que é essa média roxa. Eu vou continuar olhando, tá? Outros ativos, tá? Então estou passando ativo por ativo, para ver qual ativo me chama a atenção para eu fazer uma análise e tomar uma decisão. A BIF3 não está legal, está muito distante da média ainda, ó, tá vendo? A média móvel exponencial está aqui e o preço está muito distante da média, fez esse movimento de impulsão e já retrocedeu todo, tá? Então, não me chama atenção, vou continuar olhando ativo por ativo. Banco Inter está interessante, tá? Dependendo de como ele fechar hoje, ele já vai me dar algum padrão que minimamente me deixe com vontade de efetuar alguma operação, tá? Então vou continuar aqui, eu vou deixar Banco Inter separado, tá? Eu vou continuar aqui na sequência da análise que eu estou fazendo, tá? Para ver se aparece algum padrão interessante. Olha aqui, ó, esse aqui foi um estudo que eu fiz, ó, tá aqui o triângulo, aqui eu só vou pincelar que esse foi um estudo que foi feito. Tá aqui um triângulo, ele rompeu, tá? Esse triângulo, aqui já tem um plano operacional, tá? Então é um ativo que eu fiz uma análise e tá encaixada a análise, mas essa análise já é velha, já essa análise foi por aqui nesses dias, tá? Já passou alguns dias, agora já está esticado, agora não é momento de tomada de decisão nenhuma, tá? Vamos continuar aqui seguindo para ver se tem algum outro ativo que aparece que é interessante para eu tomar minha decisão. E nesse momento eu não estou encontrando nenhum ativo, tá? Que tem algum padrão. Eu literalmente faço desse jeito que eu estou mostrando para vocês. Eu vou passando ativo por ativo. Então olha como é que é rápido, tá? Não demora tanto. Eu não analiso todos os ativos da bolsa para minha tomada de decisão. Eu procuro os ativos que têm algum padrão operacional para que eu possa tomar a decisão, tá? CEMIG está interessante ali, minimamente interessante. Continuo analisando para ver se tem algum ativo que aparece ali. Aqui na Copel, marquei aqui uma máxima, ela deu um toque, 2 toques, aqui está em busca de um terceiro toque, tá? Marcação, primeiro toque, segundo toque, tá vendo no terceiro toque muito próximo. Esse aqui foi o estudo que eu já fiz, mas continuo, porque ainda não encontrei nenhum ativo que está interessante dentre os ativos da B3, tá? Tô passando aqui item a item. Aí você fala, bom, vamos parar aqui na CVC, olha a CVC como tá bonita essa tendência, ó. Mas ainda não chegou na média de 9, ainda não tem nenhum padrão gráfico, não tem nenhum padrão que me deixe confortável. E além de tudo, tá? Quando eu olho esse ativo aqui, ó, ele tá aqui numa zona de suporte, ó. E aí vale aqui um parêntese, tá? Para mostrar como é que eu marco as zonas de suporte. Então agora, nesse momento, eu vou mostrar para vocês como é que eu marco as minhas zonas de suporte e resistência. Aqui é uma resistência, tá? Sempre inverto as bolas. Resistência acima do preço, suporte abaixo do preço. Vamos olhar aqui onde é que está a resistência do gráfico, tá? Então se eu olhar aqui, ó, esse ponto aqui do gráfico, ó, deixa eu iluminar ele aqui, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma marcação de máxima? Deixa eu baixar aqui para ficar melhor. Olha como eu tenho a marcação de máxima aqui, eu vou mudar de cor, eu vou colocar em verde, ó. Só para ilustrar, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma máxima, tá vendo? Aqui deixou esse candle aqui, essa estrela cadente nessa máxima e o mercado começou a cair nesse momento, tá? E agora tá subindo. E aí o que eu faço para marcar essa zona? Eu pego a parte superior do pavio com o fechamento, tá?
superior mais próximo desse fechamento do pavio, então eu tenho toda essa zona desse pavio aqui, ó, aqui eu tenho a abertura, perdão, aqui eu tenho o fechamento, ó, tá vendo? Desse candle, tá? E aí eu marco essa zona aqui, ó, essa aqui é uma zona, tá ajustado, tá vendo? E aí, curiosamente, o mercado fez esse movimento de queda e começou esse movimento de impulsão, uma impulsão bonita, tá? Teve vários momentos que eu tive pontos de entrada aqui nesse ativo, tá? Analisando ele, lógico, analisar o gráfico para a esquerda já aconteceu, é onça morta, não vou dizer que existe alguma coisa boa de se fazer isso, além de aprender, né? Mas aqui ele veio aqui, chegou nessa resistência, tocou essa resistência e deu essa pequena queda aqui, tá? Então aqui é um momento um pouco mais complexo do mercado financeiro, está muito próximo aqui da resistência, tem que ver se ele vai romper ou não, e aí teria que romper com um candle de força, com um candle de corpo, com um volume financeiro alto acima da média. Mas enfim, aqui foi só para ilustrar, aqui eu fecho o paralelo de como traçar suportes e resistências e as zonas de suporte e resistências, que são muito mais consistentes do que os suportes feitos em linha, tá? Então aqui está marcado e vamos dar sequência aqui na análise dos ativos para conseguir identificar um bom ativo, tá? Então aqui eu continuo olhando, tá? Aqui, por exemplo, ó, esse ativo aqui, estaria interessante? Sim, mas olha a média de 200 períodos aritmética logo acima, essa média branca do preço. Isso aqui me deixa um pouco desconfortável para alguma tomada de decisão. Então eu pulo um ativo como esse, por exemplo. Então vamos continuar aqui. Aqui a gente está na Domo, que também não me parece nada boa. Aqui a gente está na The Farm, que está interessantinho. Está um pouco interessante aqui, porque ele já rompeu, está fazendo esse movimento aqui, que me parece um movimento que pode ser um pivô, tá? Pode ser um breakout, mas enfim, vou continuar, vou pular esse ativo. O IFR está trabalhando abaixo da linha dos 50%, não me deixa confortável. Vou continuar a análise e vou continuar olhando os ativos para ver se alguma coisa aparece ali dentro. Aqui está muito esticada a DTEX, olha como está o distanciamento, ó, da média de 9 exponencial. Pior ainda, olha como é que está o distanciamento da média de 20 aritmética, está muito grande, tá? Então, uma vez que eu tenho esse distanciamento muito grande, eu tenho que ter uma aproximação. Olha o IFR como está esticado, ó, ali no 73%. Lembrando, o IFR é um oscilador de tendência, ele mostra qual a máxima e qual a mínima daquele movimento de tendência. Não quer dizer que ele vai acertar, porque ele é um indicador, a decisão é feita pelo preço, mas é para você tomar base e usar de plataforma para sua análise, para sua tomada de decisão. Então, ok, continuo passando aqui os ativos. Óbvio, como eu não, quando eu estou fazendo isso, eu não estou explicando para ninguém, eu estou só olhando, eu posso passar os ativos muito mais rápido que isso para identificar uma possível análise ali, uma possível tendência. Aqui eu já seria um ativo que eu ia separar. Ó. A Enat seria um ativo que eu iria separar. Tá? Então aqui, vou continuar analisando aqui, vou continuar passando os ativos. Eu tenho todo o abecedário do mercado aqui, óbvio. Tá? Eu não vou olhar todo o mercado, até porque se eu passar aqui olhando todo o mercado, explicando item a item, fazendo os parênteses que eu estou fazendo, a gente vai acabar ficando muitas horas aqui, não é esse o objetivo. Tá? O objetivo é ser bem direto nessa explicação. Opa! Então vamos continuar aqui, ó. Aqui eu tenho todos os ativos, vamos passar para o Fleury, vamos dar uma olhada aqui. Sempre, ó, é tudo visual. A ferramenta que eu uso para tomada de decisão é a plataforma gráfica e os meus olhos, para bater o olho e ver qual padrão está sendo formado. Óbvio, depois de um período você já tem uma experiência analisando o gráfico, fica mais fácil. Quanto mais tempo passa, mais fácil fica para se analisar o mercado financeiro. A Gabor está até interessante aqui, ó. A Gabor fez esse, ó, tem essa zona de suporte que foi rompida, essa zona de resistência que foi rompida e virou suporte, e agora o mercado está fazendo um pullback. Dependendo de como fechar esse candle aqui que eu estou mostrando para vocês, que está aqui na setinha, dependendo de como ele fechar, fica interessante. Por quê? Olha esse candle aqui, ó, grandão. Esse aqui foi um candle de corpo rompendo, tá? Uma zona, olha aqui, essa zona marcada aqui no pavio, uma zona que era resistência e virou suporte, agora está fazendo um pullback. Vamos ver o que vai acontecer. É interessante esse movimento. Aqui, se eu colocar uma linha de tendência, olha como ele rompeu na lateralização essa linha de tendência, fazendo um padrão que eu chamo de breakout, tá? Ele vem lateralizando, lateralizando, lateralizando e rompe, tá? Então, tá interessante para ficar acompanhando esse ativo. De novo, não é uma indicação nem de compra, nem de venda, é só mostrando como eu analiso o gráfico para minha tomada de decisão, e aí eu continuo analisando item a item aqui, ó. Esse aqui é um ativo que eu não olharia. Olha, um gap enorme, um distanciamento gigante das médias, é um ativo que eu ficaria com muito receio de uma tomada de decisão, porque está muito esticado. Então,
ele pode fazer um pullback, e o pullback pode ser muito grande, ó. Olha de quantos por cento a gente está falando, até que ele chegue até a média móvel, tá? Até que ele chegue até a primeira média móvel, a gente está falando de 8,14%. Até que ele chegue à média móvel de 20 aritmética, 18%. Lógico, a média móvel, ela se mexe, tá? O preço vai na média, a média vai no preço, mas ó, até que ele chegue na zona de suporte, ele vai demorar ali, ele tem 14% de queda. Então é uma queda muito esticada para um loss, para um gain que eu não consigo visualizar muito bonito ali. E o loss dele está aqui embaixo, ó. O loss estaria aqui embaixo desse ativo, ó. Loss técnico, tá? Sempre pensando no loss técnico. Então ele fica bem aqui, ó, nessa ponta aqui, a ferramenta Pinstel. Ele está bem aqui, ó. Esse é o loss técnico, está bem nessa região, nessa mínima desse ativo. Então olha a distância que o preço está do loss técnico. Cara, a gente está falando aí de 31%, é muito, para mim não vale a pena, tá? Tomar um risco desse. Tem outros ativos mais tranquilos, eu posso escolher outros. E aí eu continuo analisando ativo por ativo, para ver se aparece algum padrão básico. Ó, IGTA 3 está interessante, tá? Que é igual a TMI, continuo analisando item a item, tá? Para ver se tem algum item interessante aqui para eu tomar minha decisão. E VVB11 com essa regressão aqui está interessante, aqui eu tenho uma pernada muito consistente de alta, dá até para dar uma pausinha aqui e fazer uma retração de FIBO para ver como é que está o comportamento desse ativo. Ó, ele já está na primeira retração de FIBO, 38,2, está interessante, ó, vou usar a ferramenta pincel para ilustrar aqui, ó. Esse aqui está interessante, com uma bela de uma regressão do IFR ainda trabalhando acima dos 50%, tá? Então essa aqui é só uma análise bem superficial para ver se eu vou tomar a decisão dessa ETF que replica o SP500 aqui no Brasil. Eu vou deixar ela ticada aqui, tá? Vamos deixar ela aqui para dar uma olhada. Então, pois bem, eu vou passando item a item. Olha como é que está fazendo um breakout bonito aqui. A João Forte, ela tá pausada para negociação desde 2020, então esquece, ela não está fazendo nada. Vamos continuar aqui olhando item a item. Ó, Klabin está interessante também, dá para ficar de olho. E aí eu vou sempre ticando elas. Olha a LAVVI, olha como é que ela esticou aqui, ó. Tá muito esticado, o loss está aqui embaixo, o meu alvo ali no gain tá em cima, o payoff, o risco retorno dessa operação não seria boa, então eu pulo ela. Não quer dizer que eu tô falando para você pular, é o jeito que eu gosto de olhar, seria um ativo que eu pularia, não me causa muita tranquilidade, ó, porque olha o que acontece, ó, quando ele faz esse movimento muito esticado, isso aqui foi lindo, esse movimento da Metal Leve, ó, lindo, lindo, lindo. Aí de repente ele faz esse retrocesso aqui na média maior, o loss vai estar aqui embaixo, tá? Ele tem uma pernada grande, então não é algo que vale a pena tomar decisão, é um movimento de máxima, tá? Aqui eu continuo olhando, tá? Vou continuar olhando aqui para ver se tem alguma coisa interessante. Olha como fica ruim aqui, ó, ele estraga o gráfico, ele rabiscou demais, ó, tá vendo? Esse candle rabiscou demais, ó. E esse candle aqui rabiscar vai fazer aqueles movimentos de máximas e mínimas muito abruptos, muito esticados, e aí deixa o gráfico mais feio para tomada de decisão. Não gosto de olhar esse tipo de ativo. Aí eu pulo ele, continuo olhando outros ativos para ver se eu vou tomar a decisão de algum deles. Tá? Aqui está interessante para acompanhar, a Local Web está fazendo esse movimento lateral aqui, que parece um triângulo de alta. Ó, se eu for colocar aqui essa análise, ó, me parece nas figuras gráficas que eu gosto de adotar as minhas tomadas de decisão utilizando os padrões de Thomas Bukowski, e parece um triângulo de alta, tá? E aí o ideal seria que romper esse triângulo, fizesse um pullback aqui na mínima, né? Essa resistência que virou suporte caso aconteça o rompimento, para depois tomar a tendência ou tomar minha decisão de comprar no pullback com o meu loss na mínima do movimento e o gain num alvo de FIBO na máxima do movimento. E aí eu vou traçar aqui um alvo de FIBO, ó. Se eu fosse analisar esse ativo e tomar decisão, aqui seriam os meus alvos de FIBO. Esse aqui seria o primeiro alvo de FIBO. De novo, não estou falando para você tomar a decisão nesse ativo, mas aqui eu estou traçando os alvos de FIBO. Esse aqui seria o meu segundo alvo de FIBO, e esse segundo alvo de FIBO ditaria o fim desse movimento, porque ele está muito perto dessa máxima, que não tem uma zona de resistência aqui não. Aqui já é uma máxima mesmo, tá? Vou usar aqui uma ferramenta em linha horizontal, ó. Olha como é que ele crava aqui no alvo de FIBO, essa máxima aqui, ó. Olha como é que ele crava. Então aqui seria interessante. Aqui é só de novo batendo o olho num ativo que eu não pude deixar de passar em branco. Foi um ótimo exemplo para mostrar uma ferramenta, uma figura gráfica, triângulo de alta,
que está se formando aqui, mas eu continuo analisando aqui, batendo o olho em item a item para ver se está dentro de algum tipo de operação que eu gosto de executar. Por quê? Reforçando, eu sou um operador de tendência, tá? Eu gosto de pegar um movimento tendencioso muito grande. Isso para mim me dá um conforto operacional. Tá? Olha aqui como está muito esticado esse ativo aqui, a Marfrig. Está muito distante da média, está com uma pernada muito abrupta, não tem um movimento de retração que me deixe confortável para tomada de decisão, e a FR está extremamente estressada ali acima dos 80%, não me dá vontade de operar esse ativo. Tá? Mas só retomando. Eu gosto de operar esses padrões, tá? Gráficos, por quê? Porque são operações de tendência, tá? Não gosto de pegar operações de reversão, não acho muito dentro do meu perfil operacional. Se tiver dentro do seu, parabéns, não é o meu. Olha aqui como esse gráfico tá horrível, tá? Natura, o grupo Natura. Ele, ó, tá rabiscando bastante, sobe, desce, ó. Não tem uma tendência, as médias móveis estão emboladas entre si, ó. Agora que a média de 200 períodos chegou, não tá nada bom, ó. Se eu afastar um pouco mais, olha como é que ele estava bonito no passado aqui, ó. Como é que ele foi muito mais bonito aqui, ó. Ele fez um movimento de alta, fez um pullback, fez um novo movimento de alta, de novo fez um pullback, fez um novo movimento de alta. Então ele estava fazendo máximas e mínimas ascendentes, mostrando uma tendência clara de alta, tá, para os comprados, e de repente ele começou a fazer todo esse rabisco gráfico aqui que não me dá mais conforto operacional. E continuo olhando e separando os ativos que são interessantes, tá? E aqui eu vou olhando ativo por ativo. Olha que coisa horrível que fez esse ativo aqui, ó. Esse candle, ele vem até aqui nessa parte superior, depois ele devolveu todo o movimento, tá? A ouro fino. Meu amigo, dependendo do cara que operou esse ativo aqui, ele pode realmente estar triste hoje, tá? Ó, vou ter que... Olha o movimento. Aqui é só fazendo um paralelo, olha todo esse movimento que ele fez aqui, ó. Tá falando de 18,58% em um único dia, tá? Foi muito agressivo, tá? E quem comprou aqui no meio do caminho, está sofrendo toda essa retração aqui, não está muito confortável não. Mas vamos continuar aqui olhando os ativos, aliás, só para dar um exemplo negativo, a Oi, que todo mundo fala, que é uma grande empresa, que vai subir, enfim, está só na promessa, ainda não foi, tá? Então aqui, eu continuo olhando item a item, tá? Aqui é um ativo que eu já tinha selecionado já, ele fez um movimento de impulsão, movimento de retração, pullback e subindo de novo, tá? Aqui tem uma coisa interessante acontecendo aqui na Grupo Pão de Açúcar, tá? Vamos continuar olhando. Essa aqui é a Pets, que eu deixei marcada por algum motivo no passado. PGMN3, tá... Olha, se não fosse esse IFR aqui abaixo da linha dos 50%, poderia estar interessante. Mas lembrando, tem que deixar o mercado fechar para olhar qual vai ser o comportamento do preço, tá? Olha essa empresa, como ela tá esticada, cara. Olha a distância dela aqui para a média. Tá muito esticado. Não me deixa confortável para tomada de decisão. Também a Positivo tá muito esticada. A Prio tá bem mais ou menos. Aqui eu não tenho nada que me dê muita consistência. Olha a Porto Belo extremamente esticada. Já me deu muitos gains positivos no passado. Tá? Então agora eu estou chegando no fim. Então aqui a gente está aqui falando há uns 20 minutos e já estou finalizando aqui os ativos da Bolsa de Valores. Óbvio, depois de um tempo que você está fazendo isso, e se você não tiver aqui que nem eu falando, fica muito mais fácil, tá? Então aqui eu estou finalizando o terceiro passo. Ó, aqui como esse ativo está esticado, ó, tem que esperar um pullback. Terceiro passo para ser tomada decisão. A Shu também está muito esticada. Tem muitos ativos muito esticados. Você percebe que o comportamento da bolsa ele é muito linear, né? Você vai entendendo que tem muitos ativos com comportamentos parecidos, não todos, tá? Mas muitos ativos com comportamentos parecidos. Então aqui eu continuo, estou chegando ao fim, já estou no S, aqui está no abecedário aqui das ações da bolsa, e literalmente desse jeito, pessoal, que eu faço. Eu vou passando ativo por ativo, batendo o olho, vendo se tem alguma tendência. É fácil identificar. Olha como é que esse ativo fez. Ele fez esse movimento de alta, depois fez esse movimento de reversão, tá aqui batendo na média de 9, tá? Querendo ficar acima da média de 9, mas olha como é que tem esses pavis aqui, como é que o mercado ficou bem ruim aqui, ó. Então eu pulo esse ativo, tá? Lógico, eu vou acabar fatalmente selecionando alguns ativos que não estão bons, né? Vai ficar ali na minha lista. Mas isso não quer dizer que todos serão assim, ó. Olha que interessante, eu fiz esse movimento bem agressivo, depois fiz esse pullback está bem nessa zona aqui, ó. Olha como é que eu tenho uma... Opa!
Tem uma zona, vamos dar uma olhada de como é que está esse pullback. Ó. Ele já não está tão agradável não. Ele entrou na zona, tocou na média de 9, está fazendo um candlezinho aqui muito inconsistente aqui, não vou anotar ele não. Se fechar hoje, lógico, tem que olhar sempre no fechamento do mercado, porque o candle já está fechado. Tá? Se fechar bonito hoje, eu posso pensar em tomar decisão. Olha a Unipar como está no movimento bonito, ó, tendencial, só que não tem entrada agora. Tá? Agora é só de se ficar olhando. Tá? Quando você vê um momento muito forte, toda a impulsão é seguida de uma retração. É o comportamento mais puro do mercado financeiro. Você tem que esperar isso acontecer. Ó, isso aqui está interessante. Tem que esperar isso acontecer, tá? Para que você possa tomar uma decisão. Aqui a gente está chegando no fim, ó. Esse ativo aqui, depois eu conto a história dele, eu tive um gain fantástico, né? WLMM3. Mas no outro conteúdo eu conto a história desse trade para vocês, porque todo mundo fala, mas não tem liquidez. Olha como esse ativo não tem liquidez, mas como fez um movimento muito bonito, tá? Mas enfim, num outro vídeo eu conto a história desse ativo, porque aqui ele está mostrando um comportamento muito claro. Tá? Vamos dar sequência aqui. Agora vamos olhar os ativos que eu tiquei, são eles que estão em amarelo, tá? Então aqui, agora eu vou bater no olho em ativo por ativo que eu tiquei, vou vendo se aquele ativo está dentro para eu começar a analisar ele. Esse aqui aparentemente está dentro, tá? Não está muito bonito. Se não tiver nada melhor, eu vou jogar ele fora, não vou analisar ele. Esse aqui também não está muito bonito, se não tiver nada melhor, eu também vou descartar ele. Esse aqui já está mais bonito, só que ele tem um grande problema, ele tem um suporte logo acima. Também se não tiver nada melhor, eu já vou descartar ele. O Banco Inter está interessante, mas também não está bonito, não está aquele movimento de livro que me faça ter vontade de tomar a decisão ali naquela operação. A Enat tá bem mais ou menos também, eu não tenho nada muito consistente, tá? A Gabor não está listada e GTA também não está muito bonito, tá? Levemente interessante, eu tenho um ombro, cabeça, ombro. Ó. Ombro, cabeça, ombro e aqui parece que vai, né? Vamos ver. IVVB11, também não gostei, ó, não tem nada muito consistente, tá? Isso aqui está um pouquinho mais interessante, mas ainda assim eu vou deixar isso. Se não tiver nada melhor, eu vou analisar um ativo. Eu vou analisar ele. Olha, aparentemente não tem nada muito melhor não. Esse aqui já está um pouco mais interessante. Esse aqui vale uma análise, tá? Esse ativo vale uma análise. Então eu vou começar a analisar a Valid. Então, lembrando, fiz o primeiro passo, eu olhei todos os ativos, fiz o segundo passo, separei os ativos que tem algum padrão para se analisar. O terceiro passo é fazer um refinamento, uma análise um pouco mais minuciosa, começar a olhar aqui os ativos que estão mais bonitos dentro da operação que eu gosto, tá? Separar esses ativos. E agora a gente vai para o quarto passo, tá? O quarto passo agora eu vou analisar os ativos mais bonitos, que tem uns padrões mais dentro, mais encaixado, tá? Eu vou pegar, não tem nenhum ativo que me enche os olhos e me faça querer operá-lo, mas eu vou usar aqui esse exemplo da Valid que está interessante, tá? E por que está interessante? Porque tem esse movimento de impulsão e esse movimento de regressão, tá? Então aqui eu posso já usar a ferramenta retração de Fibo. Olha como é que ele foi bem nas 50% da região de retração de Fibo, depois dessa pernada. Isso aqui é uma perna de alta. Nota aqui, ó, aqui eu tenho uma perna de alta, uma retração. Uma perna de alta, uma retração. Então aqui eu tenho um movimento interessante. Legal? Legal. Então, primeira coisa, tem tendência? Tem. Então, faz um tique no seu checklist. Segunda coisa, tem algum padrão gráfico que me faça querer operar esse ativo? Tem um padrão não tão consistente, tá? Não é um padrão que eu fico feliz de operar, mas tem aqui esse padrãozinho aqui que é uma regressão com retração na média de 200. Olha aqui essa média branquinha de 200 períodos aqui. Então, e tá fazendo um candle aqui que está segurando o preço. Então, legal ter um padrão de candle ali. Eu prefiro figuras gráficas, mas eu prefiro também quando ele está trabalhando acima da média de 9 exponencial, mas tudo bem, aqui ele me permite aqui olhar com mais carinho. E aqui eu uso um indicador que eu inseri, tá? É muito simples. Se ele está acima da média de 9, os candles ficam verdes de alta e preto de baixo. Se ele está abaixo da média de 9, se ele fecha abaixo, fica vermelho de baixo e branco de alta. Então, vocês vão ver que tem essa coloração diferente aqui. Então, aqui eu tenho outro item do padrão de candles, eu tenho uma retração de 50% de FIBO, então uma retração interessante. De novo, vou lá e faço mais um tiquezinho no meu checklist. Eu tenho aqui uma queda, e nessa queda tem uma perda, né? Tem caindo
o volume financeiro, olha como ele estava alto e olha como é que ele vem caindo aqui. Então tem uma queda no volume financeiro exatamente nesse momento de retração. Então, putz, é mais um item que eu vou lá e faço um tique na minha checklist operacional. E aqui, ó, eu tenho o IFR trabalhando acima da região dos 50% ainda, que é a linha de 50% do IFR na parte inferior do gráfico. Então é mais um tiquezinho no meu checklist acima de 50%, tá? E aí eu consigo traçar uma linha de tendência aqui no IFR, ó. Eu já tenho uma linha de tendência no IFR. Se por um acaso o IFR romper essa linha de tendência, pô, é um indicativo interessante, tá? Nesse momento não tem nenhum indicativo interessante de tomada de decisão. Teria um pontozinho ali que eu compraria esse ativo, mas esse ativo não está muito bonito nos padrões que eu gosto de operar, mas foi bom para analisar ele, ok. Temos aqui o quarto passo, tá? Não tomaria minha decisão de compra nesse ativo. Vamos dar uma olhada em outros ativos para ver se tem algum comportamento interessante. Pelo que a gente bateu o olho aqui, não tem nenhum ativo bonito que me faça ficar feliz, mas aqui eu tenho minimamente um movimento interessante, tá? Você fala, por que você tem um movimento interessante? Eu tenho uma bela de uma pernada de alta aqui, tudo bem que ele está rabiscando bem o gráfico aqui, mas eu tenho uma pernada de alta. E aqui eu consigo traçar uma retração de Fibo. Ó, olha como na retração de Fibo, nessa perna ele marcou essa máxima que ele não vem aqui até a primeira retração de Fibo. Não gostei desse movimento. Gostaria que ele tivesse vindo até a primeira retração de Fibo. E aqui eu tenho muitos rabiscos no gráfico. Então, uma vez que ele começou a não encaixar e eu olho e não vejo que ele vai ter muito comportamento dentro do que eu gosto, pulo esse ativo. Ele está só bonito aos olhos nus, mas quando eu começo a colocar uma lente um pouco mais criteriosa, o ativo não fica tão bonito assim. Legal, eu tenho também o ativo IVVB11, que é uma ETF, que replica o movimento do SP500 dolarizado aqui na nossa Bolsa de Valores B3. Ele tem um movimento de alta interessante. Vamos dar uma olhada nessa retração de Fibo aqui. Legal, ele foi até a primeira retração de Fibo, ó. Então tá interessante aqui, ó, tá na primeira ferramenta de retração de Fibo. Então, de novo, no nosso checklist vai lá e faz um tiquezinho. Ele está trabalhando acima da região de 50% do IFR, putz, mais um indicativo. Não tem divergência, tá, no IFR, olha como que ele está aqui, está em alta, aqui está levemente em alta, tá? Eu vou colocar aqui, vou alçar a mãos aqui dessa ferramenta aqui para mostrar para vocês, ó, tá inclinada para cima e aqui eu tenho um belo inclinamento para cima. Estou usando aqui topo, olha aqui, ó, vou usar a ferramenta pincel, isso aqui é um topo, tá vendo? E esse aqui é um topo. Então esse aqui é mais um topo e olha aqui é mais um topo. Então eu tenho alta e alta, tanto no FR quanto no comportamento do preço. Só reforçando, toda vez que eu falo de um indicador, eu gosto de fazer, reforçar esse item, tá? Você vai tomar a decisão sempre pelo preço. O indicador vai só apoiar a sua análise, ele não vai fazer com que você tome a sua decisão. Então, de novo, IVVB11 está interessante, mas também não me deixa à vontade dentro do que eu gosto de analisar, do que eu gosto de operar para tomar a decisão. Esse também seria um ativo que nesse momento eu não fico muito feliz de operar. E aqui vamos GTA. Também está muito rabiscado esse gráfico, não me deixa muito contente de se operar ele, pelo todos esses rabiscos aqui, ó, tá vendo? Aqui ele estava até bonito, ó, impulsão, fez uma figura gráfica, rompeu a figura gráfica, aqui ele perdeu a inclinação. Então aí já não fico mais tão confortável, tá? HBOR. A HBOR está fazendo aquele movimento que a gente fez, analisou de início. A HBOR está interessante para se acompanhar, tá? Quando eu olho aqui essa ferramenta de Fibo, eu vejo que ela fez um retrocesso aqui até, de acordo com esse pavio, até a última linha de retração de Fibo, depois fez essa figura gráfica aqui que está se formando, que me parece que é um triângulo de alta. Rompeu com esse candle muito bonito aqui, ó, tá fazendo um movimento de pullback, não tem nenhuma entrada agora, mas é um ativo para se ficar de olho. Gostei desse movimento que a HBOR tá fazendo, vou deixar ela aqui, tá? Vou deixar ela aqui, ela tem espaço para subir, ó, olha aqui, ó, tá vendo todo esse espaço aqui, ó? Esse aqui é um espaço que é um vazio gráfico. Como é que eu sei? Olha essa pernada aqui, ó, tá vendo essa pernada aqui, ó? Essa aqui é uma perna de baixa. E olha a máxima dela aqui que marca a resistência. Então ela tem um bom caminho pela frente aí. Tem um vazio gráfico numa pernada de baixa, tem uma figura gráfica rompida, está fazendo um pullback, encaixou na retração de Fibo, o IFR está trabalhando acima da zona dos 50% e tem volume financeiro no candle com corpo e consistência que fez o rompimento. Então é um ativo que agora não tenho tomada de decisão, mas eu posso deixar separado aqui para o momento que ele fazer um padrão que eu gosto, ou fazer um candle de reversão, ou pensar na tomada de alguma decisão
nesse ativo. Então a Gabor tá bonita, tá? Nesse tipo de análise que eu gosto de fazer. Tá? Aqui também eu tenho um comportamento interessante, tá? Eu tenho uma bela de uma pernada de alta, tá? Aqui eu tenho uma divergência, essa divergência não me agrada. Essa divergência aqui não me agrada, ó. Por quê? Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o IFR indo para baixo, o IFR está trabalhando agora na zona de 60%, que é interessante. Se tivesse acima de 70% estava bom, mas tem uma divergência no ativo, isso não me deixa muito contente, porém nessa divergência eu tenho um caixotezinho aqui. Gostaria que ele rompesse o caixote, fizesse um pullback no caixote para que eu pudesse tomar uma decisão aí nesse ativo, tá? Mas enfim, tá interessante para se acompanhar. Pode ser que ele faça um breakout, ou seja, o preço ande de lado e a média, um power breakout, né, perdão, a média de 20 toque na parte de baixo do preço, ó. O power breakout seria exatamente isso, ó. Imagina que essa média dá continuidade e ela toca na parte de baixo do preço. Eu vou até colorir ela aqui, vou colocar ela de verde, só para acompanhar aqui. E aí toca e faz um candle como esse aqui, nesse momento aqui, ó. Faz um candle como esse, de volume, de corpo com volume financeiro. Putz, aí é um candle que eu posso tomar a decisão de compra, tá? Mas ainda é só para ficar de olho, eu não vejo nada positivo nesse tipo de operação. Então, ativo só para ficar de olho. Vamos dar uma olhada. BID. A BID está fazendo algo interessante. Já está ainda um pouquinho distante da média de 9, ainda não me causa muita vontade de operar. Vou descartar a BID aqui porque não me deu o padrão que eu gosto. Essa aqui já está mais interessante, mas está muito perto dessa zona aqui, ó. Isso aqui que me incomoda. Olha como é que ela está perto dessa região aqui de resistência. Então não me deixa muito feliz para operar esse ativo. Não. Vou deixar ali para acompanhar só. Gostaria, ó, que tem volume financeiro, mas olha a defesa que entrou dos vendidos aqui nessa parte superior do pavio do candle. Então é muito mais importante você entender o comportamento do candle do que você decorar os padrões de candlesticks, tá? Então aqui tem um comportamento, aqui que tem uma leitura. Aqui eu tenho um candle que tentou fazer um candle de corpo e entrou uma força vendedora e derrubou ele. Ele está aqui praticamente em empate, tá? O mesmo tamanho que ele tem para baixo, ele tem para cima. Então não é um candle que me dá segurança. E com esse volume financeiro num candle como esse, eu fico ainda mais inseguro para operar um tipo de ativo como esse. Não quer dizer que eu estou falando compre ou venda esse ativo ou não entre nesse ativo, é só o jeito que eu gosto de olhar, tá? Aqui tá interessante porque aqui eu tenho uma região, né, de resistência, apesar que teve todo esse volume financeiro, ó, teve esse candle com todo esse volume financeiro, ele de novo fez um candle de empate. Olha como é que ele tem esse movimento em 50-50, tá? Ele fecha praticamente no meio do movimento do preço. E aí depois devolve o movimento de queda com esse candle aqui, com o volume financeiro ainda baixo. Então também não é um ativo que me deixa confortável para se operar. Lembrando, o mercado está aberto, os candles estão se formando ainda não tem uma finalização de operação para uma tomada de decisão, mas é dessa forma que eu olho. E faltou o quinto passo, né? Que o quinto passo se o ativo tiver um plano operacional, ou seja, tem um ponto de entrada consistente, tem um loss dentro de um payoff interessante, tem um gain que eu posso fazer 1 para 1, 1,5 para 1, 2 para 1, 3 para 1, e o que é isso que eu estou falando? Eu estou falando que se eu for entrar, por exemplo só, tá? Não é o tipo de ativo que eu vou tomar a decisão, vamos dizer que eu vou entrar aqui, no rompimento da máxima desse candle aqui, e o meu loss está aqui, ó, em 6% de queda. Eu teria que ter um alvo no gain, no mínimo 6% acima do preço. E o alvo que eu estou falando é um alvo técnico, tá? Não estou falando em alvo financeiro. Eu não gosto nem de loss financeiro, nem de alvo financeiro. E aqui eu vou desenhar, só pincelar um alvo técnico para vocês como seria, tá? Então aqui eu vou usar esse pivô que se formou aqui, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu tirar esse. Aqui é uma pernada, aqui fez uma retração, fez um pivô de alta. Aqui até poderia falar que é uma onda 1, 2, 3, onda 4 complexa para lançar uma onda 5 de Elliott, tá? Mas, ó, eu vou colocar aqui na último alvo de Fibo desse movimento. Vamos dizer, aqui eu tenho um possível alvo desse pivôzinho aqui formado aqui para trás, tá? Vamos dizer que aqui seja o meu alvo nesse exemplo. De novo, não é uma dica nem de compra nem de venda desse ativo, é só para usar ele de exemplo. Eu não operaria um ativo num padrão assim, tá? É só literalmente para ter um exemplo que aqui eu consigo emular um plano operacional, tá? E a minha entrada for bem aqui, ó. Vamos dizer que eu vou entrar no rompimento dessa máxima, desse fechamento aqui, ó. Perfeito? Entrei aqui. Então aqui o que eu tenho?
Se eu entrei exatamente aqui nesse preço, no meu plano operacional, o meu loss técnico está em 6,42 e o meu gain técnico, que é o alvo de FIB, está em 9,14, ou seja, 1,5 para 1. No meu 6,41, que é o meu risco nessa operação, eu posso ganhar 9, que é o meu alvo, que é o meu gain. Então, se eu pegar metade de 6, vai dar ali mais ou menos 3. Se eu juntar 3 com os outros 6, vai dar 9. Então, estou fazendo só uma conta aqui redonda para dar mais ou menos uma visão para vocês. Então, eu tenho um gain de 1,5 para 1. Ou seja, eu perco 1, perco 6% para ganhar 9%. Esse é o meu plano operacional, essa é a minha análise de payoff. Eu já tenho aqui um possível manejo de risco. É uma operação que, se tivesse no padrão que eu gostaria, eu poderia ter tomado uma decisão de entrada aí. Tá? Por quê? Só reforçando aqui, e eu tenho 2 pontos. Essa aqui eu fechei, tá? Seria, uma vez que tem um plano operacional, que é a quinta dica, é o quinto passo. Tem o plano operacional, aí eu tomo a minha decisão, coloco minha ordem. Se pegar, eu deixo o plano acontecer. Se não pegar, eu não faço nada. Então tem aqui uns pontos importantes a citar. Primeiro, depois que você toma a sua decisão no mercado, a única ação que você tem, tá? A única coisa que você pode garantir que vai acontecer é se você vai comprar ou não aquele ativo. Tá? Você não consegue fazer com que o mercado se mova do jeito que você quer. Você não controla o mercado, você controla a si mesmo. Então esse é um ponto importante de ser citado. Se você controla a si mesmo e tomou a decisão de compra naquele ativo, não tem mais o que fazer a não ser seguir o plano. Por isso que eu gosto de ter um plano operacional quando eu vou investir no mercado financeiro. Ponto. E o gráfico me dá esse plano, e se não me dá esse plano, eu não entro naquele tipo de operação. Perfeito? Então essa é a primeira dica importante, tá, para a gente analisar. A segunda dica importante para a gente entender, tá? É ideal você analisar o gráfico parado, tá? Depois que o mercado fecha, ou antes do mercado abrir, que é o mercado futuro às 9 horas da manhã, o mercado à vista às 10 horas da manhã, tá? Então, antes do mercado abrir ou depois que ele fecha, você analisa e toma a tua decisão a partir dali, porque o preço não está se movimentando, você não está vendo um candle sendo formado, você pode tomar a tua decisão mais tranquila, ainda mais você agora que se você estiver começando no mercado financeiro. Terceiro, tá? Não queira analisar todos os ativos da bolsa, todas as criptomoedas, todos os fundos imobiliários, todos os dias. Comece analisando ali 5 ativos, 10 ativos, 15, 20 ativos e depois você vai aumentando esse volume de ativos. Eu comecei de coração aqui, abrindo um jogo com vocês, analisando 20 ativos por dia. Depois eu ampliei para analisar 40 ativos por dia, até chegar a analisar todos os ativos da bolsa de valores com fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs por dia. Tá? E aí eu faço desse jeito, tá? Eu fui desenvolvendo, fui melhorando, fui refinando, fui afiando a minha análise, eu fui melhorando a minha visão do mercado, eu fui deixando a curva de experiência me ajudar na minha análise para eu começar a tomar a decisão, e isso vai acontecer com você também se você se dedicar e deixar com que o tempo ande a seu favor, você ganhando conhecimento com relação à análise técnica gráfica, tá? Então só com treino você vai chegar lá. Então você tem que dar o primeiro passo, começar a analisar. Se você começar a analisar, você vai para o segundo passo, que é investimento. E aí, seguindo esses 5 itens, né, essas 5 dicas e 5 passos que eu citei, tá, que eu vou só repassar agora para vocês. Primeiro analisa todos os ativos que você conseguir. Se for 5-5, 20-20, 40-40, então vai no seu ritmo, não precisa acelerar. Segundo, os ativos que estiverem no padrão que você gosta de operar, no meu caso, são padrões de regressão com reversão na média, tanto de 9 exponencial quanto de 20 aritmética, são figuras gráficas, são estratégias operacionais como breakout, power breakout, enfim, são esses tipos de análise, tá? Então eu separo esses ativos. Então, primeiro tem tendência, visualizei todos os ativos da bolsa. Segundo está num movimento bonito e está aparecendo um padrão gráfico, uma figura gráfica. Terceiro separei aqueles ativos, aí eu vou analisar aqueles ativos, eu vou mergulhar, eu vou refinar. Separei aqui 20 ativos, então agora eu vou fazer uma análise, um ajuste fino, uma análise mais justa dentro daqueles ativos. Então eu excluo os ativos ruins, separo os ativos bons. O quarto passo é identificar o plano operacional do ativo. Tá? Aqui eu tenho um ponto de entrada, um ponto de saída perdendo, um ponto de saída ganhando, e aí, por fim, o quinto passo, depois que eu fiz toda essa análise, eu vou lá e tomo minha decisão, coloco minha ordem. Se pegar a minha ordem, tá? Se ele for até o preço e ativar a minha operação, eu deixo o plano operacional seguir. Ponto. Deixa o plano seguir, deixa o plano acontecer, tá? Porque se você não deixar o plano acontecer, pode acontecer de você perder dinheiro no mercado financeiro e aí, infelizmente, ter esse problema. E só reforçando aqui,
como último ponto a ser citado, tá? Análise técnica clássica, análise gráfica, tá? Price action nunca será clarividência. Não quer dizer que eu vi um plano operacional, um padrão gráfico que vai acontecer aquele movimento. Mas quer dizer que eu vou operar a favor da probabilidade, a favor da estatística, que o volume de repetição de vezes que aquele padrão apareceu no gráfico e foi até aquele alvo que eu determinei é maior que o volume de vezes que veio contra, tá? E aí entra o manejo de risco. Se eu literalmente ajustar o valor financeiro que eu vou entrar em cada operação, com o risco que eu estou me predispondo a tomar naquela operação, eu vou sair vantajoso, eu vou sair lucrando e vou conseguir fazer multiplicar, eu vou conseguir multiplicar o meu capital em vezes de 1000 no mercado financeiro. Então esse é o ponto aqui para a gente encerrar esse tipo de análise, né? Como é que eu faço para tomar a decisão no mercado financeiro analisando o gráfico. Eu espero que para você, Esteves, que fez a pergunta, tenha sido esclarecedor. E aí, se você vê esse vídeo, deixa um comentário aqui se você entendeu ou não, se você quer que a gente repasse alguma coisa, tire alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida específica, deixa aqui que eu repasso aquele item para você, tá? E se você estiver assistindo e ver alguma dúvida a mais que possa ter acontecido, também deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o máximo para esclarecer essa informação para vocês. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.